Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no livro de Êxodo, no capítulo de número 9, versos 14 a 16, onde a palavra de Deus nos ensina o seguinte: Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te tenho mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Refletiremos a respeito do tema Coração de Pedra. Nós podemos observar nesse relato do capítulo 9 que o Senhor Deus, à medida em que enviava Moisés e Arão, em cada uma das vezes que eles se apresentaram na presença do faraó, estes chegavam e davam-lhe o claro recado de Deus para libertar o povo. Mas o faraó sempre usava de mentiras, mostrava um coração endurecido, um coração insensível, um coração que estava coberto e repleto de soberba. E esse sempre estava então disposto a desobedecer à voz de Deus e estava disposto a manter os filhos de Israel cativos. E a palavra de Deus vai nos falar no mesmo capítulo 9, verso de número 35, como então permanecia o faraó. E nós podemos observar que dessa maneira muitas pessoas na nossa atualidade têm se portado. O capítulo 9, verso 35 nos diz que assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor Deus então havia mostrado antecipadamente a Moisés qual seria a atitude do faraó. E o Senhor Deus ele conhece de forma antecipada como tem se portado pessoas na nossa atualidade. Gente de coração endurecido. E é interessante que as pessoas que assim agem, o Senhor Deus, através da vida do salmista, vai mostrar duas características, dois atributos que essas pessoas possuem. A palavra de Deus, no Salmo de número 17, verso 10, diz que tais pessoas são insensíveis. E por quê? Porque fecham o coração, falam com lábios arrogantes. Mas quando nós nos deparamos com o Evangelho de Mateus, há um determinado dia que o Senhor Jesus vai falar de uma característica das pessoas daquele tempo com um teor de gravidade muito maior, muito mais amplo. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 34, vai chamá-los de raça de víboras. E qual a razão do Senhor atribuir a essas pessoas essa nomenclatura, víboras? Simplesmente porque ele afirma o seguinte: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas nós podemos observar que é tempo de mudança, é tempo de nós podermos corrigir a nossa postura. E quando nós nos arrependemos da forma como temos lidado com o nosso cotidiano, o nosso viver diário, como nós temos lidado com outras pessoas, quando nós passamos a quebrar esse coração diante de Deus, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor e reconhecemos que muita coisa precisa mudar na nossa vida. E isso iniciando-se pelo coração. Quando a pessoa muda isso, essa pessoa busca essa limpeza de coração, nós podemos observar que o Senhor Jesus também vê algo bom em nós. E o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, vai nos dizer que a isso Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a
Deus. E quando nós então observamos que isso é um processo, poderemos perceber que é algo que não acontece da noite para o dia, mas é um processo necessário de acontecer, iniciando-se então com esse arrependimento e, consequentemente, colocando o nosso coração para dar a devida credibilidade. Isso é o que o faraó deveria ter feito e não o fez. Mas eu e você podemos fazer. E quando nós o fazemos, perceberemos que o coração tomará então uma conduta e nós vamos notar que Paulo vai dizer que a nossa boca também complementará, fazendo aquilo que deve ser feito. Então, em Romanos, capítulo 10, verso 10, Paulo vai nos dizer o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A partir do momento em que eu e você estamos dispostos a ser tratados por Deus, a ser trabalhados por Deus, ao contrário do que fez o faraó, nós poderemos ter a absoluta certeza que o Senhor Deus começará a fazer na minha vida e na sua vida aquilo que o melhor cardiologista de todos os tempos pode fazer. O Senhor nosso Deus, Ele vai operar sobre esse coração endurecido. E a palavra de Deus, para concluir, vai nos dizer no livro de Ezequiel o que Deus pode fazer comigo e o que Deus pode fazer por você. E a palavra nos diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que você possa pensar a esse respeito. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente o seu dia, e que Ele te dê esse coração sensível, esse coração de carne necessário para que você creia no Senhor. Que Deus te abençoe.